Olá, galerinha! No último vídeo a gente aprendeu sobre o Teorema de Tales e a gente vai usar esse teorema para observar o Teorema da bissetriz interna. Então, se você não absorveu o Teorema de Tales, dá uma estudadinha nisso. Como é que a gente vai fazer o que diz o Teorema da bissetriz interna? Suponha que você tem um triângulo e por um dos vértices você traçou uma bissetriz. Bissetriz, lembrando que é o que corta o ângulo em duas metades iguais. O que diz o teorema da bissetriz interna? Simplesmente que quando essa bissetriz cortar o lado oposto ao vértice, ele vai cortar numa proporção que é determinada pelos lados do triângulo. Já era determinada. Ou seja, que x sobre y é igual a A sobre B. Ou seja, a proporção em que a bissetriz cortou o lado oposto é igual à proporção dos lados que passam por esse vértice. Outra forma de pensar, né? Eu posso trocar o A e o Y aqui e pensar que a proporção lado e segmento que a bissetriz cortou vai ser fixa, né? Então, A sobre X vai ser igual a B sobre Y. E isso é só você trocar aqui algebricamente você pode só trocar os termos de lugar ou depende de como você prefere ver o teorema da bissetriz interna na figura, tá? Beleza. Como que a gente vê que isso vale? Porque isso é algo menos, talvez, claro do que o teorema de Tales ou as semelhanças de triângulo. Por que essas proporções valem? Isso não é muito claro. O que a gente vai fazer? Isso é um truque muito bacana. Aqui, da bissetriz, o que a gente vai fazer é traçar uma reta paralela passando por esse vértice. Tá? E aí vai ficar uma coisa mais ou menos assim. E a gente vai prolongar esse lado oposto a esse vértice aqui, desse jeito, até encontrar, tá? E aí o que a gente tem é um grande triângulo que vai ser semelhante a esse triângulo menor, né? Porque essas duas são paralelas, a gente já viu coisas sobre a relação entre triângulos semelhantes e Tales. Quais são os ângulos aqui que vão aparecer? Por exemplo, esse ângulo. Esse ângulo, ele é a interseção dessa reta com essa reta azul paralela a essa. Ou seja, esse ângulo vai ter que ser igual a esse, né? Porque essas duas são paralelas, as duas estão cortando essa reta aqui. E esse ângulo daqui, ele vai ser o que essa reta paralela a essa está cortando, essa. Então, aqui vai ter um alterno interno, que vai ter que ser igual a esse ângulo. Então, esse ângulo vai ter que ser igual a esse ângulo, porque vai ser o que essa reta corta essas paralelas. Então, olha só, todos esses quatro ângulos são iguais. E o que a gente ganha com isso? Bom, aqui tem um triângulo isósceles. E se aqui tem a medida A, como o triângulo é isósceles, aqui também tem que valer A. Certo? Esse triângulo aqui. E aí a gente pode usar Tales, porque a gente tem essas duas retas aqui, essas duas retas brancas, que vai ser a reta R e a reta S. E tenho essas duas retas paralelas e uma reta paralela imaginária aqui, né? Que a gente nem precisa colocar ela, mas ela está fazendo parte do teorema de Tales.
se a gente observar que, por exemplo, o x é simplesmente um segmento da reta S cortado por duas paralelas, assim como o A, só que é um segmento da reta S. Então, a gente sabe que x sobre A vai ser igual, e aí a gente pode passar aqui para o y, que vai ser cortado por essas duas retas paralelas, no R, e o B vai ser cortado por essas duas retas paralelas no S. Então, y sobre B. Isso é só uma reorganização aqui do que eu escrevi mais em cima, que é o teorema da bissetriz interna. Então, a gente descobre isso aqui por Thales e daqui para cá é só uma álgebrazinha, trocar as letras, né? Na verdade, elas estão dizendo a mesma coisa. Então, aqui a gente provou o teorema da bissetriz interna usando uma construção bem bacana para artificialmente a gente chegar no teorema de Thales, usar o teorema de Thales e observar que é a mesma coisa que o que diz o teorema da bissetriz interna. Então é isso, nos próximos vídeos a gente vai ver algumas aplicações desses teoremas e também de semelhança de triângulos. Até lá!